navegando pelas águas incertas dos FIIs brasileiros. O mercado imobiliário de fundos de investimento está navegando por águas turbulentas. Decisões recentes de política monetária, particularmente a trajetória ascendente da taxa Selic, causaram ondas no cenário de investimentos. Essas ondas foram sentidas de forma mais intensa no setor de FIIs, à medida que investidores lidam com a incerteza e buscam portos mais seguros para o seu capital. Este período de volatilidade, no entanto, não é hora de desespero, mas sim uma oportunidade para investidores perspicazes. Assim como um marinheiro habilidoso ajusta suas velas para aproveitar o vento, investidores experientes podem navegar pelas atuais condições de mercado, compreendendo as forças em jogo e tomando decisões informadas. Esta análise mergulha no coração do mercado brasileiro de FIIs, dissecando o impacto das recentes mudanças econômicas e explorando os desafios e oportunidades que estão por vir. Examinaremos o desempenho divergente de diferentes segmentos de FIIs, desde as dificuldades dos shopping centers até a resiliência dos escritórios corporativos. Mais importante ainda, destacaremos o poder duradouro da análise fundamentalista e a importância de uma perspectiva de longo prazo. Ao abraçar esses princípios, os investidores podem não apenas resistir à tempestade atual, mas também se posicionar para capitalizar na eventual recuperação do mercado. Para entender o estado atual do mercado brasileiro de FIIs, é preciso primeiro compreender a profunda influência da política monetária do Banco Central. A taxa Selic, a taxa básica de juros do Brasil, atua como o maestro da orquestra econômica, ditando o ritmo das decisões de investimento. Os recentes aumentos na taxa Selic, que visam conter a inflação, tiveram um impacto direto e significativo nos FIIs. À medida que a taxa Selic aumenta, também aumenta a atratividade dos investimentos de renda fixa, que oferecem aos investidores um retorno relativamente seguro e previsível. Essa atratividade crescente da renda fixa levou a uma mudança no sentimento do investidor, com muitos optando por transferir seu capital dos FIIs para a segurança percebida dos títulos públicos e outros instrumentos de renda fixa. Essa mudança nos fluxos de capital exerceu pressão negativa sobre os preços das cotas de FIIs, contribuindo para a queda do índice de fundos de investimento imobiliário, um índice de referência fundamental para o mercado brasileiro de REITs. Entender essa dinâmica é crucial para os investidores que buscam compreender o cenário atual dos FIIs. Sem dúvida, a alta da Selic tornou os investimentos em renda fixa mais atraentes. Os investidores estão naturalmente inclinados a buscar retornos mais seguros, e isso levou a um deslocamento perceptível dos FIIs. É um reflexo claro de quão sensível o mercado é às movimentações das taxas de juros. Embora o mercado geral de FIIs tenha enfrentado ventos contrários, é importante reconhecer que nem todos os segmentos foram impactados da mesma forma. O índice ITRIX, que acompanha o desempenho de vários segmentos de FIIs, revela uma história de destinos divergentes. Segmentos como shopping centers, fortemente impactados pela pandemia de Covid-19 e pela ascensão do comércio eletrônico, continuaram a enfrentar dificuldades. Os edifícios de escritórios, particularmente aqueles em locais privilegiados que atendem a setores essenciais, mostraram maior resiliência. Os fundos de papel, que investem em títulos lastreados em imóveis em vez de propriedades físicas, também surgiram como um ponto positivo. Esses fundos, que geralmente oferecem rendimentos mais altos, tornaram-se cada vez mais atraentes para investidores que buscam renda em um ambiente de altas taxas de juros. Essa divergência de desempenho destaca a importância de uma abordagem diferenciada para o investimento em FIIs. Não basta simplesmente investir no mercado amplo de FIIs. Em vez disso, os investidores devem considerar cuidadosamente a dinâmica específica de cada segmento, identificando aqueles que estão preparados para resistir à tempestade e aqueles que enfrentam maiores desafios. Seção 4.
O fascínio da renda fixa. Entendendo a mudança no sentimento do investidor. O recente aumento na popularidade dos investimentos em renda fixa não é apenas uma reação instintiva ao aumento das taxas de juros. Isso reflete uma mudança fundamental no sentimento do investidor, impulsionada por um desejo de segurança e previsibilidade em tempos incertos. À medida que a economia global enfrenta a inflação, as tensões geopolíticas e os efeitos persistentes da pandemia, os investidores buscam cada vez mais refúgio em ativos considerados menos arriscados. Os investimentos de renda fixa, particularmente os títulos públicos, geralmente apresentam menor risco do que as ações ou outras classes de ativos. Eles oferecem aos investidores um fluxo predeterminado de renda, proporcionando uma sensação de segurança e estabilidade que pode ser particularmente atraente durante períodos de volatilidade do mercado. Essa mudança em direção à renda fixa não é necessariamente um desenvolvimento negativo para o mercado de FIIs. Isso simplesmente reflete o fluxo e refluxo natural do capital à medida que os investidores ajustam suas carteiras em resposta às mudanças nas condições do mercado. Seção 5. Escritórios corporativos. Desafios e oportunidades em um cenário em mudança. O segmento de escritórios corporativos do mercado de FIIs apresenta um estudo de caso interessante dos desafios e oportunidades que surgem em um cenário econômico em mudança. Por um lado, a ascensão do trabalho remoto e dos modelos de trabalho híbridos, sem dúvida, lançou uma sombra sobre o futuro dos espaços de escritório tradicionais. Algumas empresas estão reduzindo seus espaços físicos, enquanto outras estão reavaliando completamente suas necessidades imobiliárias. Essa mudança criou uma sensação de incerteza para alguns investidores, que se preocupam com a queda nas taxas de ocupação e a pressão de baixa sobre os aluguéis. No entanto, em meio a esses desafios, as oportunidades abundam para investidores perspicazes. A chave está em identificar ativos de escritórios de alta qualidade em locais privilegiados, que atendam a setores com fortes perspectivas de crescimento. É provável que esses ativos permaneçam em alta demanda, mesmo com a natureza do trabalho em constante evolução. Além disso, a atual correção do mercado pode representar um momento oportuno para os investidores adquirirem esses ativos a preços atraentes. Seção 6. Surfando na curva de juros, explorando o potencial dos fundos de papel. Os fundos de papel, uma categoria distinta dentro do universo dos FIIs, surgiram como um farol de resiliência em face do aumento das taxas de juros. Ao contrário dos FIIs tradicionais, que investem diretamente em imóveis físicos, os fundos de papel se concentram em títulos lastreados em imóveis, como títulos lastreados em hipotecas e certificados de recebíveis imobiliários. Esses títulos geralmente oferecem rendimentos mais altos do que os investimentos tradicionais de renda fixa, tornando-os particularmente atraentes em um ambiente de altas taxas de juros. Além disso, os fundos de papel tendem a ser menos sensíveis às flutuações nos valores dos imóveis, pois seus retornos são impulsionados principalmente pela receita de juros. Essa característica pode fornecer aos investidores um grau de isolamento da volatilidade que costuma afetar o mercado imobiliário físico. É importante observar que nem todos os fundos de papel são criados iguais. Os investidores devem avaliar cuidadosamente os ativos subjacentes mantidos por esses fundos, prestando muita atenção a fatores como qualidade de crédito, duration e sensibilidade à taxa de juros. Ao conduzir uma due diligence completa, os investidores podem identificar fundos de papel que se alinham com sua tolerância a riscos e objetivos de investimento.